Acho que tem uma coisa da gente poder compartilhar, é que algo que a gente sabe, mas só lembrar, nós não somos os armários com gavetinhas e as áreas da nossa vida estão separadas em cada gaveta. Nós somos um sistema, cada um de nós, um sistema de vasos intercomunicantes. Então, na medida que a gente alimenta e nutre uma área da nossa vida, outra área da vida vai ser nutrida igualmente. E o inverso é verdadeiro, a desnutrição de uma área da vida que aparentemente não tem nada a ver, de repente eu trabalho com amor e tem completamente a ver, a gente sabe disso. Nós somos individualmente esse sistema de vasos intercomunicantes e somos, enquanto coletivo, também um sistema de vasos intercomunicantes, a gente sabe disso. Então, um dos fatores que alimenta o par, eu acho, a serem eternos namorados, é quando um casal, dois, conseguem lidar com a família, seja a família de origem, seja a família que eles passam a constituir, de uma forma em que o elemento de ligação familiar é a criação de um território onde a livre expressão do ser de todo mundo na família é garantido. É quando a família, essas pessoas, esse par, consegue fazer da relação familiar um território de liberdade de ser, onde as pessoas podem se expressar criativamente e, sobretudo, expressar a sua singularidade, a sua diferença, não é? E isso vai criando um caldo criativo para todas aquelas pessoas envolvidas naquela família. Isso é muito diferente do que a gente está habituado a ver também e a conhecer na maioria das estruturas familiares, em que, no geral, o par que começa uma família não se conhece, por não se conhecer, olha para o mundo e não se sente com instrumentos, porque não sabe o que tem, para lidar com o mundo e com a vida, então teme o mundo e a vida, e aí se faz um acordo silencioso. Vamos formar uma família e vamos ficar todo mundo grudadinho aqui. Porque se a gente ficar bem grudado, embora um viva a vida do outro, um invada o outro, não sei mais o que, e isso causa um mal-estar, mas esse grudadinho dá a impressão de que nós somos mais fortes. E aí as pessoas vão levando a vida assim. Essa maneira de viver, então, todo mundo grudadinho, em que é proibido cada um saber quem é, porque senão vai desmanchar, vai acontecer uma diferenciação, ela é completamente venenosa para o par, não é? Porque é venenosa para qualquer pessoa. E essa situação, ela acaba tendo um desdobramento. Por quê? Quando a gente está falando dessa família, que é criada a partir desse par, então, que se mistura, que se torna um amálgama, não há crescimento, não há desenvolvimento das pessoas envolvidas. Eu, às vezes, eu acho que uma maneira da gente perceber a qualidade da família que a gente está alimentando, é a gente perceber a qualidade de conversa que a gente tem em família. E muitas vezes a gente vê que na família, quando a gente percebe, está conversando sobre as notícias do Jornal Nacional, sobre as questões, às vezes, vamos dizer assim, externas, políticas, que tá bom, são motivos da gente conversar. Mas quando a gente se encontra numa família, uma festa de Natal, qual é a conversa que tem? As pessoas falam de si, compartilham aquilo que estão vivendo de fato, ou isso raramente acontece, a gente separa para acontecer isso ou na terapia ou com os amigos em volta. Então, a nutrição de um par, e aí o par vai ter uma relação com a família de origem e com a família criada também, passa por essa qualidade de família, em que o elemento de união é a liberdade de ser. Isso leva a uma outra experiência. Pessoas, eu acho, que sabem, que a vida é muito mais ampla do que o dar conta de um cotidiano e um dar conta no mundo, tem dentro de si uma inquietude fértil, eu acho,
de se fazer perguntas, tem um desejo de ir além. E essas pessoas naturalmente vão estimular os seus filhos e os seus familiares a fazerem perguntas também, a não ficarem adaptados no lugar de uma mesmice. As respostas prontas, o mundo é assim, isso é lei de mercado, não pode existir, não é? A gente tem uma história arquetípica maravilhosa para quem gosta de histórias, que é a história de Parsifal, da busca do Graal, em que o centro da história é exatamente o valor da gente saber fazer as perguntas na hora certa, no momento certo. O herói da história só consegue conquistar o Graal, que é a abundância na vida, afinal de contas, quando ele consegue fazer a pergunta certa na hora certa. Então, os pais que conseguem, porque eles são questionadores, eles não estão dispostos a se adaptar, sabe, ao que não é para se adaptar. Estimulam os filhos a fazer as perguntas que precisam ser feitas. E além disso, eu acho que tem uma noção de qual é o papel do pai e da mãe de proteger filhos e qual é o limite em que é preciso deixar os filhos terem a sua própria experiência. Qualquer que seja o casal, vamos dizer, tenha essa noção, né? Aí esse par vai ser alimentado. Porque a permanência de filhos como filhos eternos vai resultar em pais eternos também. E se um casal, um par, se coloca nesse lugar de pais eternos, o homem, a mulher, o amante, a amante, vai ser vampirizado. E Eros sai correndo. E daí a gente bota a culpa no tempo, né? Diz que o tempo fez assim e a gente se reduziu, na verdade, a um papel de pai e mãe, quando a nossa alma está querendo que a gente conheça apenas o universo, dentro e fora da gente, né? Isso aí. E pensando aqui nessa questão também do marido, da esposa, isso tudo são pulsões internas, são pulsões, né? O pai que é dentro da gente, a mãe, o filho, né? O amante, o marido, a esposa, né? Que estão se identificados com a noção de construção, como a Lígia estava falando, de um lugar para se autoproteger. E esse percurso da gente ordenhar uma relação de amor, no sentido da gente ir ao encontro da nossa eternidade, faz com que esse marido se transforme em homem e essa esposa se transforme em mulher, no sentido da síntese. O que o homem, qual é a síntese que o masculino faz, qual é a síntese que o feminino faz? A preocupação é de manter o que se construiu ou, na verdade, viver quem se é. Nessas etapas de intimidade, quando a gente se deixa permeável, sem perder o prumo, o que brota é um masculino e um feminino que querem mais e mais usufruto de si, mais e mais usufruto de si. Ao contrário dessa necessidade da gente preservar, como se a eternidade fosse um bem durável, no sentido concreto. E a eternidade, na verdade, é o usufruto da consciência, do ser consciente que a gente se tornou através das relações, dos vínculos que a gente fez. Um outro estágio que é muito importante na relação de namoro eterno é que, na verdade, é como se essas falas fossem estimular vocês a reclamarem no PROCON qualquer possibilidade da gente ter um olhar do déjà vu, entendeu? Acho que eu já te conheço, acho que a gente dormiu juntos ontem, né? Dormimos juntos ontem. Mas nosso caminho é na direção da surpresa, né? Uma surpresa madura, não uma surpresa senil, né? A surpresa senil é aquela que a pessoa perdeu a memória e olha para o outro no dia seguinte, quem é você? Existem alguns remédios para isso. Eu estou me referindo à surpresa madura, que é aquela que eu acho que eu nunca vou te conhecer. Isso é maravilhoso, isso é erótico. Porra, se eu nunca vou te conhecer, então me dê aí umas décadas para eu... Porque essa brincadeira de pique-esconde é uma brincadeira que estimulava muitas crianças, sabe? Nós temos o escorpião no mapa, que é uma potência que jura
a nós mesmos que a gente, na verdade, não é aquilo que aparenta, não é aquilo que a gente mostra no fundo. Nós somos muito mais. E é muito divertido, é muito interessante, é muito chato, sabe? Tem uma coisa de politicamente correto em algumas relações afetivas, que é você ser transparente. Na verdade é um cagaço de você ser traído, de você ser desrespeitado. Então a gente vai viver a transparência máxima. Eu vou contar de tudo, do meu mau hálito, outras coisas mais, e você vai contar, correndo o risco de a gente se tornar amigos, mas quem sabe amigos para sempre, né? Amigos para sempre, a cama abaixa, a paixão abaixa, o autoconhecimento, o autorreconhecimento abaixa, mas se o mundo acabar na Terceira Guerra, a gente vai acabar juntos, nós dois grudados atrás do muro, entendeu? E escuta, como se esse muro não fosse cair em cima, né? E na verdade, quando eu falo reclamar no PROCON, eu falo o seguinte: vem cá, eu tenho direito aqui numa relação, me explica aí, tem manual, eu tenho direito, eu como cidadão, eu posso atravessar o sinal vermelho, eu estou dirigindo, eu posso matar, posso matar. Numa relação de afeto, eu tenho direito aqui, eu posso, entre aspas, exigir o que da relação, não do outro, né, mas da relação, o que eu posso exigir? Porque é uma história muito empírica, essa história da relação afetiva, entendeu? É do tipo, escuta, vai aí, vai tocando, pô, sabe? E torce para dar certo. E lembra-se de uma coisa, ruim com ele, pior sem ele, entendeu? E aí a gente vai. E às vezes não é assim, às vezes diga-me com quem andas que eu te direi quem és, ou seja, melhor antes só do que mal acompanhado. E isso vai se construindo com essas lápides, esses são sábios, verdadeiros sábios do subúrbio, que fizeram essa poluição mental nossa. Não é do subúrbio, não. É, que eu quero dizer, são esses sábios, mais cultos. esses sábios que têm o objetivo de fazer com que a gente tema a nossa própria potência. Então, o que eu posso reclamar no PROCON quando eu estou vivendo uma experiência de intimidade? Uma das coisas é, por exemplo, eu sou, né, um embelezador de redundâncias, eu sou um poeta, né, do cotidiano, quer dizer, eu sou. Mas essa relação não induz, não inspira, não leva, não acolhe, não estimula. O que eu faço? Entendeu? Ou seja, se uma relação de intimidade não inspira, não estimula, que o nosso olhar possa ser um olhar de embelezador das redundâncias. O que é um olhar de embelezador das redundâncias? É aquela que a segunda-feira é bem diferente da terça, que é bem diferente da quarta, que é bem diferente da quinta. Não porque a gente vai vir mudando as roupas, as cores das roupas, vai fazendo programas diferentes. Não, é uma ordenha sutil, A gente aqui não está fazendo um repertório pirotécnico para a gente sobreviver ao marasmo do cotidiano. E simplesmente a gente ter uma escuta intimista por exemplo, o sol nasce a leste e morre a oeste desde quando a gente se conhece. Quando a gente não estiver mais aqui, o sol continuará nascendo a leste e morrendo a oeste. Eu nunca me lembro dele ter reclamado em psicanálise de que ele estava entediado de fazer o mesmo percurso a vida inteira. Nem a gente de olhar. E nem a gente de olhar. Não aquela beleza assim, toda. Puta, lá vem aquele sol do mesmo lado, entendeu? Do mesmo lado. Por que não fazer isso em relação a gente? Ou seja, essa maravilhosa rotina, esse maravilhoso cotidiano, porque na verdade construir-se, se a gente não se constrói através de uma rotina, isso é legal falar, porque isso parece que é politicamente incorreto a gente fazer apologia da rotina, entendeu? Mas se a gente não se constrói através de uma rotina ordenhada, uma rotina onde a gente extraia dela nuances e nuances, para que serve uma relação, a não ser a gente estar juntos, porque é um business carencial, esse é um contrato carencial, é uma relação de business carencial, ou na verdade é uma relação de arqueologia do ser. Né? Toda a nossa fala vai na direção, qual é a tua escolha? É um business carencial. O que é um business carencial? Escuta, a gente se junta, no meu álbum de figurinha está faltando a 22, você tem um semidário, a gente troca, não sei o que a gente vê, a gente fica, e aí é muito mais do que trocar figurinhas que o outro tem e o outro não tem.
né? A gente costuma dizer que o casamento só acontece quando a gente já está casado, porque duas metades não se encontram, só duas inteiresas se encontram. Não confunda com Terezas. Estou falando só duas. Só. Desculpa, foi mal. Essa foi de mau gosto. Desculpa. Duas inteiresas. Então eu quero colocar isso. Que bobagem, como diz Soares. Que esse estágio a gente deve ser, porque quando a gente fala de exigência, a gente fala de cobrar do outro. Eu, para ser feliz, eu preciso disso e preciso daquilo, e você não está me dando. Então você faz uma lista pragmática. Eu tenho que me relacionar com alguém que possa me dar isso, segurança, estabilidade, valorizar o meu feminino ou masculino, etc. Ou seja, é uma lista que quase chega à beira do clichê. Entendeu? Quando na verdade é o quanto essa relação me puxa um tapete previsível e me traz um céu imprevisivelmente no prumo, onde eu me descubra, onde eu desenvolva esse embelezador de cotidianos, embelezador de rotinas, né? Eu acho que você queria falar uma coisa que o PROCON está aqui dentro, né? Não é lá no outro, né? Então eu tenho que essa coisa do poeta que existe está aqui dentro. Então, aonde eu encontro aquele que se surpreende, que mora dentro de mim. Porque a tal da maneira de viver, existe a rotina maravilhosamente constituída e a rotina chata. E a chatice não é por culpa do outro. E se o outro é chato, eu tenho que olhar qual é a minha chatice que tem jogo aí que o outro está me apontando. Então, eu acho que tem isso. Mas eu tinha um outro ponto para trazer aí no alimento do nosso par, que parte de uma ideia assim: uma alegria compartilhada, ela se transforma em duas alegrias, não é? E uma dor compartilhada, de repente, se transforma na metade dela, né? Então, embora a gente tenha um limite nessa coisa da gente estar conversando com o outro e revelando todos os nossos mistérios, mas dentro de todos nós existe um psicólogo e um terapeuta, né? O mapa de todo mundo tem um Netuno em algum lugar, né? E aí eu acho que uma relação que se revitaliza é aquela em que as pessoas que dela participam, né, exercem esse poder de escuta do outro, sabe, da escuta profunda. Hoje em dia, muita gente que eu atendo chega se queixando da relação porque o outro quer uma conversa profunda e esse aqui chega já com a cabeça cheia do trabalho, com a cabeça cheia de tanta coisa para resolver, ou a mulher também, que hoje em dia nós temos essa coisa também, e chega, não tem espaço mais para o outro, né? Então, a qualidade da relação, né? Se a gente estava falando da família, imagina do par, em que um pode trocar com o outro, vamos dizer assim, essa questão das suas profundezas, dos seus sonhos, sabe, das suas dificuldades. Esse terapeuta que mora dentro da gente, eu acho que é aquele que sabe, né, Francisco, você que gosta da expressão, ordenhar os eventos, né? É a tua cara. Eu não consigo mais falar isso sem lembrar dele. Eu fico sozinha. Eu estava em casa escrevendo isso, comecei a rir. Aí, Francisco, a história da ordenha, né? Por quê? A gente já vem há algum tempo. A gente já vem há algum tempo conversando aqui no Amor Singelo, em outros espaços, que o que nos acontece, os fatos concretos, eles são quase que a representação de uma vaca que surge na nossa vida e que pede que a gente vá lá e ordene. Quer dizer, o que é ordenhar? Tirar o leite, quer dizer, tirar a seiva daquilo que nos aconteceu. É compreender o significado profundo do que nos aconteceu. Porque absolutamente nada nos acontece que não tenha no nível profundo a função de dar um empurrãozinho a mais na nossa consciência, sabe? Então, esse psicólogo, terapeuta que existe dentro de todos nós, é aquele que é capaz de ressignificar o que nos acontece e ajudar o outro também a ver isso, a enxergar isso. E aí, isso acaba despertando o tal do poeta,
Porque a vida passa a ser uma eterna, sabe, descoberta, na verdade. O que isso aqui que me aconteceu significa? E isso ser compartilhado, isso é uma coisa deliciosa. Além disso, a gente já sabe também, né, que o nosso desenvolvimento ele se dá por esse movimento de uma espiral verticalizada. A gente pode passar várias encarnações aqui, ó, né? O que faz geralmente a gente dar o pulo e que a gente chama, né, de tranco de oitava, porque isso aqui essa espiral, ela é semelhante às escalas musicais em que, né, evoluem em oitavas. Então, o que faz a gente dar esses saltos de consciência e de elevar a consciência são as coisas que nos acontecem. Por isso que a gente está encarnado aqui nesse mundo. E a relação de intimidade, ela costuma ser o tranco de oitava mais eficaz, mais próximo que a gente pode viver. Então, as dificuldades, os desafios da relação de intimidade têm essa função que a gente nomeia de tranco de oitava. A gente vem vindo, de repente acontece um negócio da relação, opa, se eu consigo ressignificar aquilo e se eu consigo então fazer disso, sabe, uma coisa de acessar outras dimensões dentro de mim e outras percepções. Então, esse terapeuta dentro de nós, né, se ele está ativado, ele sabe escutar o outro, sabe escutar assim em profundidade e sabe reconhecer, né, as dificuldades como tranco de oitava. Até porque então a gente já está sabendo que o outro é nosso tranco de oitava mais próximo, né? E aí essa relação ela vai sendo nutrida e alimentada do sangue da vida, eu acho, né? E aí como é que tem cansaço com isso? Sabe, se a gente está aqui sempre para estar nesse processo de renovação. Não tem, né? Vai lá, tranco de oitava. Vou dar uma dica. Não, essa história de tranco de oitava é interessante porque essa é a razão pela qual é muito fácil a gente viver uma relação transferencial com terapeutas, uma relação de apaixonamento, porque há um desejo intrínseco de que o outro nos provoque terapeuticamente. A gente não usa a palavra, né, terapeuticamente, mas é muito chato quando a gente chega e diz para o outro assim: eu estou com medo de fazer esse concurso, estou com medo de fazer essa viagem, estou com medo de encarar esse doutorado, acho que eu não devo fazer agora. E o outro ou a outra compartilha um silêncio profundo, como quem diz: isso é uma decisão tua, não posso fazer nada, logo que o valha, entendeu? Quando na verdade há um desejo nosso que a gente coloque uma impotência, e não é que o outro vai resolver, mas o outro vai provocar, né? Muitas vezes é difícil isso, que a gente sai na porrada, e é muito interessante, é muito legal, porque é uma outra forma de fazer sexo, entendeu? É um jogo, isso é um game. Você fala o seguinte: eu acho que eu não vou fazer o doutorado porque eu não vou ter tempo, e o outro que tem escuta, ele sabe que isso é conversa para boi dormir, está encagaçado e está dizendo que não vai ter tempo. Aí o outro dá um feedback que provoca, mexe com a defesa. Então isso tudo que a Lígia está falando são relações subreptícias que têm uma carga terapêutica fundamental para essa obstetrícia, para esse parto constante, entendeu? Mas eu vou dar uma dica para vocês, porque vocês também podem pensar que a gente está falando do impossível, né? Um PROCON imaginário e exigências da ordem do perfeito, né? Enquanto ele já falava, me ocorreu, eu fiz uma anotação aqui da diferença entre solidão imantada e da parceria compulsória. É muito importante que isso é legal, né? A solidão imantada e a parceria compulsória. Quando a gente começa a ter consciência de uma série de coisas, às vezes é muito importante que a gente mantenha um espaço privado de solitude, de solidão, onde é um estado de potência. Nesse momento eu não falo de abandono, de rejeição, de exclusão. Eu falo de escolha. Por quê? Essa reclamação do PROCON, como bem disse a Lígia, não é reclamar com quem? Com o outro? Não. Eu vou reclamar com a minha alma, né, aquilo que ela exige que eu, a minha estrutura de ego, tenho a obrigação de dar conta disso.
E nesse momento eu não queria que ninguém se intrometesse na relação, né, entre meu ego e minha alma. Esse espaço de solitude, que é um espaço de solidão imantada, né, é muito diferente da relação de parceria compulsória, onde você, escuta, você se mete noutra e você se mete noutra. E na verdade são relações muito parecidas, troca o friso, troca a calota, troca o não, mas o motor é 1.0, tá? Não chega a 2.0, 3, porque não tem potência. Então, reclamar no PROCON é você se voltar para a tua fonte de potência e falar, escuta, o que você está me exigindo que eu preciso me preparar para realizar? Né? E só ela, isso é importante, isso cai na prova agora, e só ela, só a alma poderá imantar o próximo encontro. Porque se for o ego que desejar e não imantar, mas caçar o próximo encontro, isso são os barrões de baixa potência dármica. Os barrões na night, quando a gente sai para caçar, entendeu? E a gente volta para casa com uma caça, foi legal, foi bacana, tem baixa potência dármica, mas só a alma tem a capacidade de colocar no nosso caminho aquilo que vai fazer com que a gente viva o tranco de oitava, que é aquilo de dizer, opa, houve um upgrade e não um downgrade, né? Houve um upgrade na história. Posso completar? Vai lá. Não, é porque esses períodos que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, essa escolha, eu acho que corresponde, na verdade, ao fato da gente precisar ser namorados para sempre da gente mesmo, né? A gente não pode nunca estar falando do enamoramento pelo outro se a gente não estiver profundamente enamorado da gente. E, na verdade, tudo isso que a gente está falando é como se, em primeiro lugar, essa relação toda tivesse que acontecer da gente com a gente mesmo, né? Então, era isso. O risco de falar namorados para sempre da gente mesmo é a gente cometer um equívoco, porque quando a gente não tem referências, quando a gente não foi ao encontro de uma nutrição, nem de uma pedagogia potente do ser, a gente repete coisas, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu mereço o melhor. Eu sei, é importante dizer isso. Porque a fronteira entre o caminho do ser e o caminho da autoajuda é muito tênue. Ou seja, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu mereço tudo de bom. E você vê que a pessoa está toda enrolada e aquilo que a vida traz para ela, em outras palavras, aquilo que a alma traz e a vida é o corpo daquilo que a alma traz, tem sido uma catástrofe, mas ela... Como se eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou isso, aquilo. Isso não sei, é só para esclarecer. Mas isso não é enamoramento por si mesmo, isso é o estado de dominância de um ego. Quando a gente está falando de estado de enamoramento de si mesmo, é quando a pessoa tem capacidade, ela, de ordenhar os eventos para ela também, ressignificar as coisas e perceber que a vida dela tem uma coisa maravilhosa a ser vivida e que não depende também, não é o outro que vai trazer a maravilha. Tem uma pulsão masculina dentro do feminino e do masculino, né? Do homem e da mulher, tem uma pulsão, que é a pulsão do cientista, a pulsão do naturista, a pulsão do racionalista, que eu queria nesse momento falar bem disso. Quando a gente está nutrido, quando a gente está se proporcionando essa calma, paciência no desvelamento do outro, no autodesvelamento, quando a gente aprende a lidar com os tempos do outro, né? Se a sociedade nos impõe um tempo acelerado, se computador bom é computador rápido, isso tudo complica a nossa cabeça na medida em que os tempos psicológicos de maturidade são tempos muito artesanais, são tempos muito diferenciados. Então, quando a gente consegue relacionar com que o tempo de o tempo de João é um tempo diferente do tempo de Maria, quando isso é respeitado de alguma forma, né, uma das pulsões que aparece, que não é muito notado, é o lado racional, positivo da mulher e do homem, que aparece, sabe, como se fosse um cientista, como alguém que quer compreender, não do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista das leis da física, por que certa coisa acontece. Quando você vê a maçã cai, você vê que aquilo tem uma lei, ou quando você percebe que os planetas eles fazem uma rotação específica e previsível em torno do Sol, né? Isso é da ordem do arquétipo do masculino, mas dentro de uma relação, masculino e feminino se entrelaçam. Quando a gente está nutrido abundantemente,
na mulher e no homem há um desejo de compreensão intelectual, de ressignificação, de filosofia, de pensamento, entendeu? Isso gera posturas políticas, não necessariamente partidárias ou também partidárias, mas isso gera posturas de atividade, de atitude no mundo, que são posturas yang, são posturas masculinas, advindas de todo esse rococó, entendeu? Que a gente está tentando... O que a gente está fazendo aqui agora mesmo, hein? Tentando dizer que namoro para sempre é a ordenha de esses eus, dessas potências que estão paralisadas de sempre. Só se a gente... Para quem acredita em outras encarnações, para aqueles que não acreditam, também pode pensar em genética, em DNA, em ancestralidade. Se perceber que atrás da gente tem uma linhagem enorme, no mínimo, a gente tem que pensar que nós somos poliglotas, nós temos vários sexos, nós temos várias culturas.